Então tá certo. Ontem eu fiquei preparando um slide para vocês, que leva horas, mas a gente curte, né? A gente gosta. Eu particularmente gosto. Para mim é quase que um hobby, ficar gastando tempo com essas coisas. E eu acho que fica melhor daí, né? Para passar a aula. E eu queria falar com vocês um pouquinho, essa semana, sobre mudanças de hábitos, né? Afinal de contas, a gente sempre tem muitos hábitos na vida. Muitos deles vão impactar na nossa vida, né? Vão impactar na maneira como nós estamos agindo, vão impactar nos nossos objetivos de vida, né? Porque todos nós temos muitos objetivos de vida e dentro desses objetivos, se a gente não manter os hábitos certos, a gente não vai chegar nesses objetivos. Então, vamos conversar um pouquinho hoje sobre essas mudanças de hábitos que acontecem todo dia, eu acho, assim, né? Acho que não é nem toda semana. Todo dia a gente está gerando hábitos novos, a gente está desconstruindo hábitos antigos e assim vai, sabe? É um fluxo que não para. Não para, não para, não para. Né? Ele está sempre acontecendo, a gente está sempre evoluindo nessas mudanças de hábitos. Agora, olha só que questão aqui, né? Fato é que todo ser humano tem hábitos, quer sejam eles ótimos, quer sejam eles hábitos maravilhosos, quer sejam eles hábitos não tão legais, né? Não tão ótimos assim. Coloquei alguns aqui que a gente está mais habituado aí, né? Os hábitos maravilhosos e dos quais a gente nunca foge deles na vida, eu acho, sabe? São esses aqui, ó lá. Você estudar, né? Você, por mais que você se forme na faculdade, por mais que você, enfim, já esteja inserido no mercado de trabalho, já esteja trabalhando, você vai passar a vida toda estudando. Tipo, a vida inteira você vai estar se desenvolvendo, você vai estar, né, tendo que aprender, até porque se você não tiver em constante aprendizado, você morre, né? Você se desatualiza, você não consegue dar o seu melhor, você vai ficando defasado. E isso, hoje em dia, século XXI, é muito tenso, né? Não dá para não estudar, para deixar de estudar, a não ser que a gente queira fazer um trabalho físico, né? Que daí não precisa de tanto conhecimento, né? Ou não precisa de tanta renovação de conhecimento. Mas para todas as outras áreas da vida que a gente vê as pessoas trabalhando, você sempre terá que estudar, né? Você sempre terá que se dedicar. Então, esse é um hábito que você vai ter que ter pro resto da vida, infelizmente. Mas, felizmente, por outro lado, né? Felizmente, porque isso vai te capacitar para você ser um profissional melhor, vai te capacitar para você ser bênção na vida das pessoas cada vez mais. Enfim, tu tem um lado ótimo nisso, né? Tem um lado maravilhoso. Isso vai te ajudar a ganhar o seu salário, né? Vai te ajudar a pagar as suas contas, né? Ô, glória, né? Você vai conseguir sobreviver mesmo depois que você sair da casa dos seus pais. Oh, aleluia. Né? Porque isso é difícil, tá, galera? Isso não é fácil, não. Vai pagar aluguel, tem que comprar uma casa, isso é tenso, é tenso. Principalmente se você tem que juntar para comprar casa primeiro, para depois casar, nossa, aí complicado. Mas são etapas da vida, então você sempre vai ter que passar por elas, certo? O trabalhar, né, que é óbvio, né? Se quiser sobreviver, você vai ter que trabalhar. Não sei que você nasceu numa família de ouro, né? Você não vai ter que levantar uma colher na vida, né? Mas, assim, generalizando, todos vão ter que trabalhar, todos vão ter que ganhar o seu sustento, ganhar o seu pão, né? E isso é maravilhoso, inclusive, porque até a gente sabe que é uma dádiva que a gente tem o trabalho, né? Pessoas que não trabalham normalmente ficam mais depressivas, né? Ficam mais assim, poxa, né? A ociosidade, ela no seu âmbito assim geral, ela não faz bem, né? A gente gosta de ficar ocioso nas férias, mas é por pouco tempo. Quando você fica ocioso por um tempo maior, você percebe o lado negativo da ociosidade. Então, o trabalho, como a Bíblia diz, ele edifica o ser humano. Então, um hábito bom, a gente não vai fugir dele nunca. Ajudar o próximo, a gente sempre vai encontrar situações em que você vai gerar o hábito de ser bênção na vida do outro. Inclusive, o trabalho está totalmente relacionado com isso. Se você está pensando num trabalho aí, tipo assim, você quer fazer uma faculdade X, Y, Z, mas que você vai sentir que você não está sendo útil na vida do outro ser humano, tipo, útil para essa sociedade,
esse teu trabalho se torna chato, porque ele se torna apenas pagar suas contas. E o ser humano ele sempre quer mais do que apenas sobrevivência, né? A gente quer um objetivo de vida. E o objetivo de vida ele vem geralmente quando a gente está sendo bênção na vida do outro, quando a gente percebe que a gente está fazendo diferença para a sociedade que a gente se encontra. E todos os trabalhos podem fazer a diferença. Agora, basta você acertar no que você quis. Né? E ser organizado, né? Tá aí uma outra coisa que qualquer situação do planeta você vai ter que ser organizado. Seja quando você estiver casado dentro da sua casa, você vai ter que ter a sua própria ordem. Você muitas vezes vai discutir por causa dessa organização. Você muitas vezes vai se perder no meio da sua própria desorganização, muitas vezes. Por quê? Porque a gente necessita desse hábito. Quando esse hábito ele começa a morrer, a gente já percebe o lado negativo. A gente já fala, né? Nossa, preciso organizar as coisas, preciso organizar meu quarto, preciso organizar a minha vida. Né? Tem gente que fala essa expressão. Honrar com os compromissos. Um outro hábito maravilhoso e do qual eu espero que todos aqui tenham sempre na vida. Honre com seus compromissos, sempre, sempre, sempre. Sabe aquela expressão antiga, né? O fio do bigode, né? Tipo, aquela pessoa que ela honra o fio do bigode. Tipo assim, ela honra a palavra dela, entendeu? Gente, isso é algo maravilhoso na sua vida. Você vai perceber que tanto nos seus relacionamentos com as pessoas, quanto nos seus relacionamentos depois, quando você tiver a sua profissão, você só tem a ganhar com esse hábito de você sempre falar a verdade, você sempre ser uma pessoa muito honesta, muito transparente com as pessoas. E outra coisa, uma pessoa que fala e faz acontecer. Sabe? Não seja aquela pessoa que tem o hábito só de falar, mas não fazer nada. Né? Tem uma galera que é assim, né? Que só fica causando, só fica levantando questão, né? Só teorizando as coisas, mas na hora de realizar não faz nada. Ninguém credibiliza uma pessoa assim. As pessoas só dão crédito para alguém que fala e cumpre. E hábitos que não são tão bons assim, né? São alguns exemplos aqui, ó. Se esquecer das coisas, né? Tem esse hábito aí que tem muita gente que é meio esquecida, e isso aí já linka com a desorganização. Nossa, esquece tudo, meu. Esquece tudo. Só não esquece a cabeça, né? Tem aquele ditado, né? Porque tá grudada. E é isso mesmo, sabe? Às vezes a gente percebe assim que tem muita gente com esse hábito e que não faz o mínimo esforço, não levanta um dedo mindinho para melhorar nisso. Se esse é o teu caso, melhore, cara. Melhore, porque isso vai te causar muitos malefícios, principalmente quando você tiver responsabilidades maiores que o Ecclesiastes. Maiores, entendeu? Quando você tiver a tua faculdade, quando você tiver, né, a tua vida no trabalho. Meu amigo, se você esqueceu as coisas no trabalho, o negócio cai matando em você, entendeu? As coisas vão dar ruim para você. Quem paga o preço é tu. Né? A tua imagem é manchada, você é descredibilizado, você é dito como uma pessoa que não pode se confiar tanto, e isso daí limita você também no mercado de trabalho. Então, às vezes a gente pensa, não, mas eu sou meio esquecido, não tem problema não. Mas pense a longo prazo, entendeu? Os hábitos da nossa vida, eles têm que ser pensados também a longo prazo. Se eu passei tantos anos tendo esse hábito negativo, poxa, peraí, vamos consertar isso, senão quem sabe eu vou chegar lá na frente da minha vida e vou ter o mesmo hábito, entendeu? Não cuidar das obrigações, está tudo muito relacionado aqui, né? A pessoa que se esquece demais, ela vai acabar, né, não dando conta de todas as obrigações, isso é muito tenso. Dormir de menos ou de mais, né? Um hábito aí que, dependendo do contexto, né, ele pode trazer uns probleminhas, né? Se você dormir de menos, você sabe que assim, você não vai ter energia no dia seguinte, né? Então, as coisas não vão estar tão boas, né? Principalmente quando você tiver que trabalhar, produzir, fazer muita coisa, você não vai dar conta. E dormir demais, dependendo do contexto também, né, não vai te favorecer, porque daí você às vezes vai dormir a hora errada, né? A hora que não podia estar dormindo. E esquecer de Deus, né? Esse hábito aí, ele começa aos poucos, a gente vai se esquecendo de Deus, aos poucos se esquecendo de falar com Deus, esquecendo de abrir a Bíblia. E é um negócio muito sutil, começa de uma forma sutil, pode perceber. Você passou um dia sem orar,
sem ler a Bíblia, sem praticar a tua fé, é algo sutil. Passou 2 é algo sutil. Passou 3, passou 4, passou 5, já não é algo tão sutil mais. Já começa a virar um hábito. Passou uma semana, de uma semana para 2 é um pulinho, de 2 para um mês é outro pulinho, de um mês para 2, para 3, para 4, entendeu? Para um ano, aí isso vai te afastando de Deus. E um hábito que eu acho péssimo, que eu sempre achei péssimo, sempre fui nem um pouco fã, é pessoas que têm o hábito da mentira. O hábito da mentira é um negócio triste, te descredibiliza total com todos, com amigos, com parentes, na sua profissão, com tudo. Então, não minta, né? Crie o hábito de sempre ser transparente, sempre ser uma pessoa sincera, honesta com os teus próprios sentimentos e com o que você pensa a respeito dos outros também. Queria que você prestasse atenção em algumas palavras que esse rapaz aqui ele vai dizer, esse senhor, né? Não é tão jovem, mas assim. Olá, você está chateado porque nada parece mudar em sua vida? Quem sabe eu posso ajudar você nesses simples highlights de apenas 4 minutos. Veja que sacadas de Darren Hart, o guru do efeito composto. Vamos dizer que você não se sinta o melhor, o mais esperto, ou ainda não é o mais rápido. Mas você pode vencer. Sabe como? Adotando agora o hábito de tirar recompensas enormes de pequenas mudanças. Hábitos positivos de quase nenhum resultado imediato. Mas você me dirá, eu já tentei e não deu certo. Ok, mas talvez você não tenha feito do modo correto. A maioria das pessoas faz mudanças sim, mas não sustenta o hábito e aqui é que está o segredo. Veja essa história. Marcelo vai levando a vida como sempre fez. Ele é feliz. Ao menos acha que é, mas volta e meia reclama de que nada muda em sua vida. Ele fez algumas escolhas, comprou uma TV enorme para poder assistir os seus programas favoritos. Ele tem experimentado também novas receitas que vê no canal gastronômico. E mais, tem permanecido sedentário. Nada demais, Marcelo quer apenas se divertir. Porém, sua colega, Larissa, começa a fazer também algumas pequenas mudanças em sua vida. Aparentemente são mudanças inconsequentes. Ela começa a ler à noite, ouvir 30 minutos de algo instrutivo ou motivacional no caminho para o trabalho e começou a também cortar 125 calorias por dia em sua alimentação, o que não é muito. Ao final de 5 meses, quase nenhuma diferença significativa pode ser observada nas vidas de Marcelo e de Larissa. 5 meses não é o bastante. Mas lá pelo 25º mês, começamos a ver grandes mudanças. Vemos agora que a diferença é enorme. Marcelo está gordo, enquanto Larissa está mais magra. Marcelo apenas ingeriu 125 calorias a mais por dia e ganhou 15 quilos de peso, mas as diferenças são mais ainda significativas. Apenas o peso não é a referência para nós. Larissa conseguiu nesse tempo quase 1000 horas consumidas em leituras de livros e de áudios sobre autodesenvolvimento. Com seus novos conhecimentos, ela conseguiu uma promoção. E o melhor de tudo, isso trouxe reflexos positivos no seu casamento. O mesmo não se pode dizer de Marcelo, que, ao contrário, está infeliz por ter engordado e continua queixando-se de que no trabalho as coisas não mudam. A verdade, o sucesso de Larissa foi o resultado de escolhas pequenas e consistentemente mantidas com o passar do tempo. As coisas pequenas que se somam ao longo do tempo é que é o chamado de efeito composto, que trará um resultado exponencial para você. Veja, é simples e muito poderoso ao mesmo tempo. A persistência é a chave do sucesso. Eu já havia feito um vídeo que trata de multiplicar as energias quando nós focamos na nossa única coisa. Lembra do efeito dominó?
Volte lá e assista. Numa das trilhas que fiz agora em Florianópolis, eu me deparei com esta imensa rocha que fotografei e trouxe para você como um exemplo de efeito composto. Veja, as raízes na busca por água, elas vão penetrando em pequeníssimas fendas e vão quebrando a resistência da rocha. Isso para buscar água lá no fundo do solo. As plantas, elas levam tempo persistindo nesse processo, mas conseguem vencer. Na mesma linha, talvez você esteja gastando muito de seus, digamos, 30 minutos com coisas que não irão trazer nada a você. Mas não esqueça que 30 minutos ou 1 hora por dia, dedicados ao que você quer conquistar, é uma fração de tempo poderosa que pode mudar totalmente a sua vida. Darwin diz que em tudo aquilo que você focar, expandirá. Eu sou João Francisco e você já me conhece como autor do blog Impact Player. Enfim, eu gostei dessa primeira parte que ele vai mostrar ali o efeito composto, né, e do exemplo também da árvore dele, né, e de mostrar para nós que na realidade vários pequenos hábitos, várias pequenas mudanças, elas vão se somatizando e com o tempo isso vai fazendo uma grande diferença. Algo que era pequeno, algo que era algo muito insignificante, inclusive às vezes aos nossos olhos, justamente por ser pequeno, com o tempo se torna algo grande, se torna algo grandioso, se torna algo que vai fazer uma diferença, vai te trazer uma diferença significativa. Gostei muito desse videozinho, por isso que eu queria trazer para vocês refletirem nisso também, né? Os dois exemplos ali que ele deu, né? Os dois personagens, assim, muito interessante. Às vezes a gente pensa assim, né? A pequeno prazo, né? 5 meses, não se via diferença. Mas quando ele colocou ali um tempo já de quase 2 anos, mantendo os meus hábitos, tanto positivos quanto negativos, a diferença foi gigantesca, né? Tanto na vida pessoal quanto também no trabalho, né? E eu queria falar com vocês aqui também, esse slide aqui, ó, sobre a definição, né, de um hábito, né? O hábito, ele é aquela rotina de comportamento que vai se repetindo regularmente, ou seja, que tem um tempo que ele sempre está se repetindo. E ele tende a também ocorrer subconscientemente. Olha só, ele é uma questão que você começa no seu consciente, ou seja, você começa sabendo daquilo, você começa pensando naquele hábito novo que você está criando, e conforme o tempo vai passando, aquele hábito ele também vai entrando no seu subconsciente. Ou seja, ele começa a se tornar tão automático que você já nem pensa mais para fazer. Você já nem mais para avaliar o que você está fazendo. Por quê? Porque do consciente já passou para o subconsciente. Você já faz sem pensar quase. Né? E eu coloquei ali o cérebrozinho jogando futebol, porque o futebol, por exemplo, ele é um exemplo de um hábito que você começou no consciente. Né? Você se desenvolveu naquele hábito, você está ali, aprendeu a dar os passes, aprendeu a dar os chutes, aprendeu a driblar a bola, aprendeu a dominar a bola. Isso tudo no início, somente se você estiver assistindo uma criança, por exemplo, quando ela aprende a jogar o futebol, você vai ver que isso tudo é um trabalho cognitivo que tem que ser feito, é um trabalho do consciente, né? Os aprendizados, o domínio, o chute, como que se chuta, para que direção que se chuta, aonde que ele tem que acertar na bola para ela subir, para ela descer, para o lado, para o outro, né? Só que depois que ela aprende esse hábito do consciente, esse hábito vai se tornando para o seu subconsciente, ou seja, se torna algo tão natural, depois de tanto ser feito, né, esse hábito, que quando ela for fazer no futuro, ela faz sem nem pensar. Ou seja, se tornou subconsciente, se tornou algo impensável já. Ela faz e não precisa mais de tanto raciocínio para aquilo. Assim também são os nossos hábitos na nossa vida. A gente começa no nosso consciente, sabendo daquilo que a gente está fazendo. Às vezes é um joguinho novo que você baixou, entendeu? Você começa ali, vou fazer aquilo. Vou fazer aquilo. Dá umas 2, 3 semanas, você já nem pensa mais, você só abre direto, assim, entendeu? Você já vai no automático. Porque aquele hábito, ele já entrou no seu subconsciente, você já faz ele sem nem pensar, sem nem avaliar, entendeu? Olha só essa situação aqui, ó.
esse videozinho, ele em um curto tempo ele mostra para nós que más e boas atitudes, quanto mais elas são repetidas, mais elas vão se tornando naturais, mais elas vão se tornando algo comum para você, né? O carinha ali, ele começa sempre com más atitudes, né? Sempre, quando ele vê a oportunidade de ajudar, ele escolhe não interferir. Mas a partir do dia em que, né, a senhorinha chega e ele é obrigado a ajudar, ele começa a sentir quão bom isso foi para ele. Então ele começa a mudar a atitude, ele começa a fazer boas atitudes, e isso vai se tornando mais frequente, isso vai se tornando mais natural, isso vai se repetindo mais, e quanto mais ele pratica, mais se torna comum e natural para ele aquilo. Assim também são os nossos hábitos. Quanto mais a gente faz, mais aquilo se torna comum e natural para nós. E por que eu estou falando isso tudo? Porque com a Bíblia é a mesma coisa, né? Há exemplos claros na palavra de Deus, inclusive, de que os hábitos podem ser bênção ou maldição na vida do ser humano, né? Esse hábito da gente estar sempre ali, constantemente crescendo, né, em uma atitude positiva, ou também constantemente fazendo uma atitude que vai te gerar uma maldição, vai ser uma atitude negativa para a sua vida, que vai te gerar, ao invés de bênçãos, vai te gerar coisas negativas, frutos que você não gostaria de colher no futuro. Olha só alguns exemplos da Bíblia de hábitos que se tornaram bênção e outros que se tornaram maldição. Abraão, o pai da fé, um cara aí que você já ouviu muito falar, ele tinha um hábito péssimo de mentir. Não sei se você sabia disso, mas Abraão teve um período ali da Bíblia que a Bíblia mostra que ele tinha um hábito muito triste, cara, de mentira. E, inclusive, nesse período em que Abraão tinha esse hábito, na terra dele ocorreu uma grande fome, ocorreu uma grande seca, né? E olha que a gente agora está começando a se preocupar, né? Porque não cai chuva direito e a gente já começa a ver faltando água. Agora, você imagina naquele período de tempo, aonde muitos lugares eram desertos, muitos lugares eram mais secos ainda do que é aqui no Brasil, principalmente naquele contexto ali em que Abraão vivia, e sem chuva. Meu amigo, a fome foi tremenda, as pessoas estavam agora sentindo fome, não tinha mais de onde tirar da terra, a terra não estava mais dando, não estava mais colhendo, né? Eles não estavam conseguindo colher, eles não estavam conseguindo plantar direito. E aí o que eles fizeram? Eles foram migrar, eles começaram a sair da região deles e foram para outra, que estava melhor as coisas. Então Abraão saiu da região dele e ele desceu para o Egito. Chegando lá, ele falou assim: meu, minha esposa é muito bonita. Se eu falar que ela é minha esposa, o pessoal daqui vai me matar para ficar com ela. Eles têm esse poder, né? Eles vão fingir ali alguma morte aí, né? Enfim, eles vão inventar alguma situação para me matar, para ninguém perceber o que fizeram, e depois, minha esposa estando viúva, eles vão conseguir casar-se com ela, porque ela era muito bonita. Então, o que ele faz? Ele mente. Ele fala que ele era irmão dela, e ele usa essa mentira uma vez. Depois dessa mentira, Deus ele livra ele disso. Deus é que tem que tomar atitude e chegar lá, né, no Egito, por exemplo, e falar para o próprio faraó: meu filho, Deus dá ali uma visão para faraó, Deus intervém na história, e nessa visão ele fala para faraó que ele vai amaldiçoar ele se ele fizer algum mal contra a esposa de Abraão. Ou seja, o próprio Deus tem que intervir na história para desmentir as mentiras de Abraão. Você vai ver também que Abraão, mesmo assim, ele faz isso de novo lá na frente, mas depois ele vai parando com esse hábito. Mas olha só, o hábito da mentira causou coisas muito negativas para a vida de Abraão. Causou consequências ruins para ele, né? Causou muitas consequências ruins para a vida dele. Agora, Balaão também. Balaão, não sei se você se lembra de quem foi Balaão, mas se não, vou resumir aqui para você. Foi aquele profeta que ele era de Deus, se tornou contra Deus. Ele inicialmente ele era um homem de Deus, ele era um homem que fazia as coisas certas, que sabe, ele sempre tinha na cabeça de que o melhor era fazer as coisas corretas, era estar no caminho de Deus. Só que chegou um dia em que fizeram uma proposta para Balaão,
da qual ele amou mais que a Deus, que era a dele amaldiçoar o povo de Deus. E em troca ele ganharia uma boa quantia de dinheiro, ele ganharia muitas coisas maravilhosas para aquele período de tempo, né? Muitos tesouros ali. E Balaão ficou balançado com essa proposta, ficou balançado com essa questão de ser rico aqui nessa terra, né? E ele começou então a amaldiçoar o povo de Deus. E o engraçado da história dele é que quando ele ia falar as maldições, saía bênçãos da boca dele, e ele abençoava o povo. Só que chegou um período em que ele estava totalmente tão decidido a amaldiçoar o povo, olha só, Deus foi tão misericordioso com ele, que mesmo nas primeiras vezes que ele ia amaldiçoar, saía a bênção da boca dele. Era algo sobrenatural que estava acontecendo ali. Era Deus dando misericórdia e chances para ele se arrepender. Mas ainda assim ele insistia que queria desobedecer. E aí ele pega a jumentinha dele e ele vai agora realizar uma maldição tremenda para o povo, decidido totalmente a fazer aquilo. Deus já tinha alertado ele de que não era para fazer aquilo, mas ele vai mesmo assim, desobedece a Deus. E no meio do caminho um anjo aparece na frente da jumentinha dele e a jumenta para. E aí ele, né, provavelmente ali dá umas varadas ali, né, nela e fala assim: minha filha, vai para frente, né? O que você empacou? O que você tem? E tal. E ele tenta de todo jeito fazer ela andar, até que ela fala. E ela fala, né, você não tá vendo o que eu tô vendo? E aí aparece o anjo para ele. Um anjo na frente dele. Ou seja, mais uma chance de misericórdia para ele se arrepender e voltar atrás do seu caminho. Mas o final da história de Balaão é de que ele realmente criou tanto o hábito da desobediência que mesmo diante de tantas circunstâncias em que Deus deu misericórdia para ele, deu chance de arrependimento para ele, até usando atos sobrenaturais, ele não se interessou por se converter a Deus. Ele não se interessou por fazer o certo. E no final da vida dele, então, ele realmente amaldiçoou o povo de Deus, ele realmente peca, e ele nunca mais voltou a ser uma pessoa que agradava aos olhos de Deus. Ele, na verdade, se tornou inimigo de Deus. Provavelmente perdeu sua salvação. Olha só, um hábito pequeno de desobediência que foi crescendo e acabou trazendo uma consequência eterna. Daniel já é um exemplo positivo. Daniel, ele decidiu firmemente não se corromper com as iguarias do rei. Olha só, ele desde a sua adolescência, tá? Ele foi escravizado muito jovem, muito jovem. Não sei o certo a idade dele, mas eu te garanto que ele não tinha nem 18 anos. Ele era muito jovem quando ele foi trago como escravo, mas também já muito temente a Deus. E ele decidiu que ele não se misturaria com as iguarias do rei. O que seriam as iguarias do rei? Na época existia muita idolatria, certo? E nos cultos idólatras eram usados vários alimentos também que não agradavam a Deus, segundo o que está em Levíticos 11. É um assunto interessante a gente abordar mais para frente, mas se você nunca ouviu falar, a Bíblia ela traz passagens que a Bíblia relata quais alimentos seriam os melhores para o ser humano e quais seriam prejudiciais, quais desagradariam a Deus que a gente estivesse utilizando, até porque eles iriam afetar a nossa saúde. Isso está em Levíticos capítulo 11, se você quiser ler algum dia. E Daniel, como um judeu que sabia da palavra, todo judeu sabia muito da Bíblia, tinha a Bíblia na cabeça. Ele viu que seria errado ele se contaminar tanto com as iguarias do rei, com o vinho, com todas aquelas coisas que são erradas perante a Bíblia. E aí ele falou assim, não, eu decido firmemente que eu não vou me corromper. E esse hábito dele, dessa decisão firme, foi até o final da vida. Eu vi em várias ocasiões na história de Daniel, ele decidido firmemente a não se corromper, a não se contaminar, a não deixar de fazer as coisas de Deus. Tanto é que quando chega o momento da cova dos leões, que é a história mais conhecida de Daniel, a ordem era não orar para outro que não fosse o próprio rei. E ele continua orando. Ele continua com os seus hábitos de devoção ao único Deus que existe.
mesmo diante de uma pena de morte. E ele vai para dentro da cova. E lá um grande milagre acontece, você já sabe. Os leões não o atingem, pelo contrário, os leões ficam tranquilos. E ele no dia seguinte é libertado. E Jesus tinha um hábito de estar na presença de Deus. E foi esse hábito de tanto estar na presença de Deus, tanto confiar em Deus, que deu forças para ele quando ele chegou no Getsemane. No Getsemane, você se lembra que Jesus ele estava perante os últimos momentos da vida dele. Ele sabia que a morte dele estava chegando. Ele sabia de que a cruz era uma realidade, que ela estava chegando, de que ele sabia de que em poucas horas provavelmente Judas iria o trair. E aí ele chama os discípulos para ir junto, ó, vamos orar, tipo, eu não tô bem, gente, vamos junto. Vamos lá, eu preciso de força, eu preciso de fortalecimento de vocês também, dos meus amigos. E os discípulos dormem, cara. Os discípulos todos dormem naquele momento, enquanto Jesus tá na bad, ele tá mal, entendeu? Ele tá péssimo. E tanto é que Jesus, ele fica muito preocupado, né? Ali que ele tem, né? A questão ali do estresse dele tá tão grande quanto que vai acontecer, que ele fala assim para Deus, né? Ai, Pai, se possível, né? Passe de mim esse cálice, né? Ou seja, nossa, Pai, eu tô tão preocupado com essa questão da cruz, como que vai ser, porque Jesus, ele também era homem, também se preocupava, ele também sentia os mesmos sentimentos que nós. Acho que ele não teve medo da morte? Ele teve. Mas foi tanto esse hábito dele de estar junto de Deus que ele confiou em Deus até no momento de ir para a cruz. E Jó? Quem foi Jó? Jó foi aquele cara que era muito rico, um dos homens mais ricos do Oriente, tinha tudo que você imagina de riqueza, mas tinha uma fé maravilhosa. Ele tinha uma fé muito maior do que todas as riquezas que ele tinha. Está aí um desafio para o nosso século XXI. Né? Será que quanto mais riqueza nós temos, maior também a nossa fé? A fé de Jó era maior do que tudo que ele possuía, inclusive não só os bens, maior até que as pessoas. Jó perdeu toda a sua família, Jó perdeu todos, sabe? Ele perdeu os seus filhos, a sua esposa, a gente não sabe o que aconteceu, mas a gente sabe que ela não concordou a princípio com o fato de ele estar ainda do lado de Deus, mesmo a família dele tendo morrido, mesmo, né, a casa toda sendo destruída, né, todas as riquezas dele foram retiradas dele, né, vieram ali situações, né, destruíram tudo o que ele tinha. Ele ficou do dia para a noite pobre, de uma ré assim. Ele ficou sem nenhum filho. Ele ficou com a esposa contra ele e, para piorar, ele pegou doença. É como se ele tivesse pegado um câncer para a época. Mas o hábito dele de confiar em Deus, o hábito dele de se entregar a Deus, fez com que ele perdesse tudo, menos a fé dele. Jó foi a única pessoa da Bíblia, assim, que você vai ver de exemplo, de que perdeu praticamente tudo, menos a vida. Mas a fé nunca perdeu. Tanto é que Deus diz lá, depois que os amigos dele acusam ele, né, que ele deve ter cometido um grande pecado, Deus fala assim, não, Jó não pecou contra mim. Deus defende a Jó. Por mais maior que fosse o sofrimento dele, Deus fala assim, Jó ainda permaneceu justo, reto, íntegro. E sabe, os nossos hábitos, os meus hábitos, os teus hábitos, pequenos, médios ou grandes, né? Porque do hábito pequeno isso vai aumentando, isso vai progredindo e esses hábitos vão se tornando algo grandioso na nossa vida. Vai transformando a nossa vida. Tanto nas coisas que a gente tem que fazer, do eclésio, da escola, dos objetivos de vida, quanto na sua vida com Deus. Os pequenos hábitos, pequenos hábitos, pequenos hábitos, estar junto com Deus, estar confiando em Deus, estar depositando a fé em Deus, cada dia, isso vai se tornando algo grandioso lá na frente. Se Jesus não tivesse tido o hábito dele de estar sempre orando, estar sempre na presença de Deus, ele não teria feito 1/3 dos milagres que ele fez, ele não teria morrido na cruz por nós, ele não teria sido quem ele foi.
assim como vários outros personagens da Bíblia, assim como muitos outros homens que não estão dentro da Bíblia, que moram hoje, vivem atualmente no século XXI, como eu e você, que essa história vai ser revelada para nós só quando a gente chegar no céu, de tantas outras pessoas que também foram fiéis a Deus, que também criaram hábitos cada dia com Deus, e isso tornou a vida dele uma vida assim, uau, incrível, sabe? Ele foi uma pessoa considerada por Deus uma pessoa justa, uma pessoa que merece a salvação, uma pessoa que é exemplo. Então, que esse seja o nosso objetivo, tanto na nossa vida com Deus, quanto em todas as outras coisas, que esses hábitos pequenos, eles possam ir trazendo benefícios para nós, né, de pouco a pouco, né, igual fala, né, de grão em grão a galinha enche o papo. Pois é, de grão em grão a gente vai construindo a nossa vida da maneira como a gente quer que ela seja. Tem isso em mente hoje? Curti muito aqui olhar vocês, dar aula olhando para o rosto de vocês é bem diferente, é bem mais legal. Que daí eu vou falando e aí eu vou vendo a expressão que vocês fazem, assim, que é bem legal, porque quando eu falo e não vejo ninguém, eu não sei o que está rolando na cabeça de vocês, né? Eu não sei o que vocês estão pensando, o que vocês estão achando, deixando de achar, né? Muito top, gostei demais, muito obrigado. E eu queria então fazer uma oração para a gente aqui, fechar nossa aulinha, beleza? Vamos orar então. Santo Deus, nos ajude, Pai. O Senhor sabe que a gente tem diversos hábitos. A cada semana, a cada dia, a gente cria hábitos novos, a gente desconstrói hábitos antigos. Mas, Pai, que os nossos hábitos eles possam ser bênção na nossa vida, para os nossos objetivos, para as nossas metas, tanto com as coisas que não têm nada a ver com a nossa fé, mas também com a nossa fé, Pai, também com a nossa crença em Ti, também com o nosso objetivo de alcançarmos algo além desse mundo, que é a salvação. Que o Senhor cuide de cada um de nós, abençoe cada familiar, de cada aluno, proteja eles, cuide deles nas provas também que eles estão fazendo. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Muito bom, galera. Gostei demais. Muito obrigado. Nunca esquecerei dessa blusa do Vitor. Muito fera, Vitor. Parabéns, bom gosto. Gostei demais de ver vocês, gostei demais de ver o Murilo, a Jorge, a Eduardo, a Isabela, a Sara, todo mundo que abriu a câmera, a Ana. Muito top, galera. Muito top mesmo. Gostei mesmo. Oi, Jorge. Então tá, galera. Vamos lá. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Não se esqueçam de fazer as provas, tá bom? A minha já... Acho que... Não, vou colocar amanhã, né? 121, 122 por amanhã. Então vai estar lá para vocês já, beleza? Façam, me mandem. Eu tenho que postar isso aí até sexta-feira que vem, eu acho. Então, façam, tá bom? Deus abençoe. Fiquem com Deus.